Nos meus atendimentos, seja de casal ou de homem, mulher, a indagação geralmente é o porquê do marido chegar em casa após o trabalho ou algum acontecimento difícil e simplesmente ele ficar em silêncio, sem falar nada, apenas respondendo minimamente como aham, ok, tá bom, é assim, tudo bem. Nesse vídeo você vai entender o porquê desse comportamento padrão de fábrica que a maioria, quiçá todos os homens têm. E por que você precisa ajudar um homem que está em silêncio. Há muitas razões pelas quais nós, homens, ficamos, eu também sou homem, ficamos em silêncio. O nosso cérebro, ele resgata memórias a fim de buscar um padrão funcional para então o comportamento ele seja melhor feito, ocorra, a decisão melhor possível vai acontecer desde que o cérebro ele resgate um padrão de memória ali para então que nós nos venhamos a nos comportar. É essencial a gente entender isso e evitar conclusões precipitadas do porquê que aquele cara está quieto, porquê que aquele homem está quieto. Isso, algumas vezes, ele pode se sentir desconfortável em falar o que está acontecendo. Em outras situações, o problema é tão intenso que ele mesmo não consegue elaborar aquela situação pela qual ele passou, pela qual ele está passando, ou de que ele acha que ele vai passar, ou simplesmente ele deseja estar ali em silêncio. Algo que o cérebro faz para regular, para essa regulação de estresse e recuperação mental, por exemplo, é estar em silêncio. Não é de se admirar que o homem ele chega do trabalho, ele faça ali os seus afazeres, pega o controle, liga a televisão em silêncio e de repente esse cara está desmaiado no sofá, o sono, está dormindo. E como nós sabemos, quando a gente dorme, quando nós temos um período de sono funcional, esse mesmo sono ele regula funções emocionais e motoras e ajudando então nesse processamento das informações acumuladas, o que posteriormente faz com que esse mesmo homem consiga relaxar, refazer a demanda da sua mente e então agir funcionalmente. Isso porque homens e mulheres eles se comunicam de forma bastante diferente. A mulher gosta de falar, a mulher gosta de se expressar, e isso se deve a fatores sociais, genéticos, evolutivos, comportamentais e psicológicos. Os homens tendem a ser menos falantes do que as mulheres, especialmente quando a gente fala de questões emocionais. Isso acontece pois a sociedade arcaica atual, apesar disso estar mudando, ensina que o homem ele deve suprimir as suas emoções, não mostrar sequer alguma vulnerabilidade. Isso resulta em um autorrecolhimento, retraimento por parte desses mesmos homens. E ficar em silêncio, ao invés de se expressar, vamos dizer assim, isso porque os homens têm o medo de rejeição lá na sua tenra infância, no início da vida. É melhor ficar quieto, porque senão eu posso ser rejeitado. Que na maioria das vezes isso se expande, isso tem uma continuação para a adolescência e para a vida adulta, como medo da crítica e do fracasso. E ficar em silêncio pode ser uma maneira da gente evitar esses resultados, esses possíveis resultados negativos, ruins. Não apenas isso, o medo do julgamento ou até mesmo o homem ser mal compreendido, interpretado, leva a esse mesmo homem a guardar os pensamentos e sentimentos para nós mesmos. O homem ele guarda para si esses sentimentos, essas questões emocionais. E muitas vezes essas questões emocionais que são guardadas podem virar um vício, como droga, como bebida, jogos de azar, as bets, pornografia, tudo isso como meio de esquiva, porque em alguma parte o cérebro vai ter que transformar
aquele excesso emocional em algo químico e comportamental e cognitivo, como nós sabemos, porque precisa de certa forma extravasar aquilo. E na maioria das vezes, nós vemos que os mais viciados, seja o que for, são os homens. É esperado para o homem um papel maço, aquele cara forte, aquele cara Superman, o Goku. É esperado esse papel dele, para esse forte, independente, autossuficiente, sendo que o homem não pode pedir ajuda e tem que resolver as coisas sozinho. Sabem por que isso acontece? Porque se você pede ajuda, isso é visto como fraqueza. Você é fraco se você pede ajuda. Isso faz com que os homens sintam-se pressionados a lidar com os problemas sozinhos e não compartilhar as lutas com pessoas até mesmo das suas famílias. A sociedade reforça essa ideia diariamente que demonstrar afeto, angústia, tristeza ou qualquer outro tipo de aspecto comportamental emotivo do homem como sendo disfuncional, deixando o cara mais pressionado, com a cabeça mais quente, a ponto de explodir, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e deixando também o comportamento muito ruim. Tanto que o cérebro aumenta os níveis de cortisol do organismo por causa disso. E problematizando, por exemplo, com cognições negativas e até mesmo autocríticas a nível da integridade do indivíduo. Não é de se assustar que a expectativa de vida do homem é 6 anos menor. A gente vive 6 anos menos do que as mulheres, e eu não tirei isso da minha cabeça, mas é uma reportagem, uma pesquisa, né? O que é algo muito triste, mas verdadeiro. Isso porque o cérebro, em excesso de estresse, vai tentar buscar meios químicos, estruturais, comportamentais, para uma alteração desse alto nível de estresse que acontece aqui, na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso corpo, e tudo aquilo que o homem não fala, isso pode virar um sintoma. E futuramente vira um sintoma. E daí que vem as recompensas momentâneas, elas chegam mais rapidamente no nosso núcleo accumbens e que muitas vezes são fatais. Por isso que alguns homens têm alguns comportamentos que você fala, esse cara quer morrer, velho. Mas não quer morrer. Ele quer viver. Desesperadamente ele deseja viver. Mas ele não tem forças, é o que os médicos americanos chamam de morte por desespero. A gente não deve colocar ainda mais peso em uma casa com alicerces abalados, porque senão a casa... Mas reforçar esses mesmos alicerces. Assim, um homem não deve receber mais do que já está aguentando. Tira isso, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, de que o homem vai aguentar tudo. Meu pai vai aguentar tudo, meu namorado vai aguentar tudo, meu tio, meu marido, eles são top da balada. Não, os seus parentes homens não são o Atlas. Era o Atlas, editor, que carregava o mundo nas costas, né? Mesmo o Atlas sentia dor. Não, isso não é verdade. E eu preciso, como psicólogo de homens e mulheres, falar sobre isso. Não interprete o silêncio do seu companheiro, do seu parente, homem, dele, achando que algo pior vai acontecer. Isso é uma distorção que se chama mentalização, e nós temos vídeos aqui que falam sobre a mentalização, aqui no nosso canal, né? Deixe que ele processe essas emoções em silêncio. Nós fazemos isso. O cérebro do homem evoluiu assim, seja por uma pressão do meio, ou seja por uma questão da própria interação social entre nós mesmos. Os homens processam de forma diferente questões emocionais. Um tempo sozinho, muitas vezes é necessário para que isso aconteça. Quando você, família, amigo, amiga, filho, namorada, esposa, quando você entende isso, você ajuda a criar um ambiente seguro e de apoio para ambos. É claro que você não precisa deixar de falar com ele, mas saiba que
uma das coisas mais importantes que você pode fazer é manter uma comunicação aberta. Se expresse, comenta das suas preocupações e dos seus sentimentos de forma calma, respeitosa, não ataque, não faça acusações infundadas, não, isso só piora na situação. Respeite o espaço pessoal daquele homem, daquela pessoa, daquele ser humano. Se ele precisa de um tempo para si mesmo, então o dê. Mas não corte a comunicação. Isso ajuda ele a entender que você está lá, a ponto de ajudar. Não é à toa que as mulheres buscam mais ajuda do que o homem, mas os níveis de suicídio são maiores no nosso meio. E é claro, você homem que está até agora aqui comigo, né? Quando o silêncio é maior do que você suporta, quando você estiver lutando para lidar com a situação e você percebe que não consegue sair dela, isso significa que você precisa de ajuda, velho. Tu precisa de ajuda, cara. Um profissional para te dar uma base científica e te fornecer ferramentas para sair e para te dar um suporte, para você melhorar disso, para você suportar, estar bem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para que as circuitarias voltem a funcionar plasticamente como eram antes, para que o seu cérebro entenda que pode não estar tudo bem, mas vai ficar tudo bem. Você não é fraco porque você chora. Você não é fraco porque você se sente triste, meu caro irmão. Você não é fraco porque você quer buscar ajuda para melhorar. Pelo contrário, isso faz de você forte. E existem ferramentas clinicamente baseadas em evidências para melhorar. E só você pode chegar lá. O silêncio é necessário, mas com o silêncio deve sim resultar em uma ação. E que a sua ação seja escolher o seu bem-estar. Certo, pessoal? Então, terminamos mais um vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha. E este vídeo foi patrocinado pelo editor. Este vídeo, o editor que deu a ideia, então agradeçam ao nosso querido editor. Editor, ó, toca high five. Obrigado por vocês estarem aqui. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau.